A Revolução Francesa. O comum dos historiadores diz que a Revolução Francesa foi um acontecimento que mudou a história do mundo. Foi, é verdade, mas nós não concordamos com ele em que sentido essa transformação foi feita no mundo. Eles dizem que foi num sentido bom, porque terminou com a tirania dos reis, terminou com a desigualdade entre as classes sociais, ela fez com que a burguesia subisse ao poder através do voto livre das eleições. Ora, nós devemos aqui aprofundar a visão oposta a isso. Porque para nós, as grandes ideias da Revolução Francesa, grandes, segundo esses historiadores comuns, são péssimas. Levaram ao estado atual das coisas que nós brasileiros, nesse momento, em particular nós podemos ver aonde chegamos. Chegamos ao comunismo, com o PT, que aí está. A Venezuela chegou ao comunismo. As mesmas ideias da Revolução Francesa, originária do protestantismo, elas desembocaram nas teorias comunistas que, por sua vez, a Revolução Comunista também mudou a face da Terra. Quis mudar mais. O comunismo quis dominar todo o mundo, mas não conseguiu. Fracassou. Aqui não veremos as razões do fracasso do comunismo, fracasso da tentativa da União Soviética. O comunismo não está morto, ele se metamorfoseou. Bem, esses historiadores que consideram como heróis aqueles personagens da Revolução Francesa, como Danton e Robespierre, nós os consideramos como criminosos. E aqui, hoje, nós veremos um dos crimes mais bárbaros cometidos, entre os milhares de crimes cometidos pela Revolução Francesa, o mais bárbaro desses crimes. Ora, nós concordamos com esse comum dos historiadores, os historiadores vulgares, superficiais, em geral ateus, se não anticatólicos, nós concordamos com eles que mudou a face da Terra, não há dúvida. Mas, para mudar a face da Terra, era preciso uma longa preparação. E a preparação para a Revolução Francesa foi feita em 200 anos. Podemos até dizer que foi feita em 300 anos, porque ela herdou as mesmas ideias do protestantismo. Aquilo que Lutero destruiu na igreja, aqueles instrumentos, aquelas ideias, os argumentos, eles mesmos foram utilizados pela Revolução Francesa para destruir os governos então existentes. Darei 2 exemplos dessa longa preparação. Era preciso mudar a mentalidade. Anteriormente, nós vimos como a França tinha sido constituída sob o influxo da Igreja Católica, assistida proximamente pela ação de santos extraordinários que modelaram a mentalidade de todas as classes sociais, mas sobretudo das classes mais simples, que melhor acolheram, por exemplo, um São Luís Maria Grignon de Montfort, que teve o seu papel depois da sua morte, mas as suas ideias tiveram o seu papel de resistência contra as imposições da Revolução Francesa. A França tinha sido formada por esta influência de santos, de grandes santos, não só dos santos, mas das ordens religiosas inteiras que modelaram os costumes, o modo de viver, o modo de construir as casas, a arquitetura, portanto, não só das igrejas, das grandes catedrais que lá estão, mas de toda a população no sentido mais profundo da alma popular, quer dizer, eles eram unos, tinham uma unidade em relação à Santa Igreja Católica. A Igreja comandava absolutamente tudo. Ora, como mudar essa mentalidade? Um exemplo, tinha que ser através de um sacerdote. Porque já que a Igreja Católica modelou a França dos grandes reis, a França monárquica,
O povo confiava nos sacerdotes. E era preciso, primeiro, mudar a mentalidade de certos sacerdotes, o que foi feito nos seminários. Já São Luís Grignon de Montfort muito sofreu no seu seminário pelas ideias novas que estavam penetrando ali. Esse sacerdote se chamava Fénelon. Este Fénelon, pertencente a uma grande família francesa, ele viveu entre 1651 e 1715, portanto, ele morreu muito antes da Revolução Francesa, que começou, quer dizer, a fase ativa da Revolução Francesa, os atos da Revolução Francesa, começaram com a queda da Bastilha, é um marco importante, em 1789. E Fénelon morreu em 1715, mas ele foi introduzido na corte. Os jesuítas, que tinham uma influência muito grande, eram os confessores dos reis, os jesuítas tinham um prestígio na corte da França muito grande, introduziram este sacerdote Fénelon, porque ele tinha ideias novas que poderiam mudar o reino de França. Quais eram as ideias dele? Em matéria de vida espiritual, ele pregava o não combate contra os defeitos. Por quê? Segundo ele, e esta ideia é errada, o homem é bom. Ele nasce com uma pureza de alma que deve ser preservada a todo custo. Ele procura sempre as coisas mais elevadas. O homem deixado ao curso dos seus desejos, ele só pode dar numa boa coisa. É a civilização que o estraga. São os costumes que o estragam. Ele deve ter uma vida inteiramente natural, como tem, talvez diziam ele, os índios, nas suas tribos, isolados, que vivem numa fraternidade muito grande. Os índios não têm classe social. Oh, as classes sociais sempre oprimem, dizia Fénelon. A igualdade, a propriedade é um mal, segundo Fénelon. A propriedade, ela é contra a igualdade, porque se duas pessoas têm propriedade, um vai desenvolvê-la mais do que o outro, um se enriquecerá mais do que o outro, e aquele que é mais rico oprime o que é mais pobre. É a falsa concepção. Nós estamos vendo já aqui despontar as ideias socialistas. O que deve regir a sociedade é a lei do amor, segundo ele. É esta bondade natural, a boa vontade de uns com os outros, que saem pelos campos onde estão pastando os carneirinhos cobertos de uma lã branca, e ele trata bem aquele carneirinho que depois, quando nascerem os pequenos, vão lhe dar um leite delicioso, comer as frutas que ali estão, cultivando alguma coisa, porque a terra é boa, a terra é fértil. A lei do amor é a que deve vigorar na sociedade. Ora, toda luta, segundo ele, toda oposição a ideias contrárias é má. E isto é que é o mal do mundo, sempre segundo Fénelon. É a existência de partidos, é a existência de alas, é o combate que se faz a uma ideia errada. Ora, se a igreja tivesse adotado desde os tempos evangélicos, se tivesse adotado essa ideia, a igreja não teria se propagado pelo mundo. Por que tantos mártires? Em 300 anos, desde a crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, até a publicação do Edito de Milão pelo imperador Constantino, cuja mãe é Santa Helena, uma grande santa, foram feitas 6 milhões de vítimas dos católicos. Por quê? Porque eles não aceitavam os pagãos. 6 milhões em 3 séculos, é verdade. Mas que sacrifício imenso isso representa. Quando em 313 o imperador Constantino, publicando o Edito de Milão, quer dizer, uma ordem para todo o reino, dava liberdade aos católicos, que até então viviam fugidos,
escondidos nas catacumbas, mortos, queimados, miseravelmente queimados. Até essa data, perseguidos, a igreja sai das catacumbas, gloriosa, santificada pelos sacrifícios e pelos martírios, e começou a mudar a sociedade. Por que mudar a sociedade? Porque a igreja necessita de uma civilização. Não se podem ter maus hábitos e professar a boa doutrina. É impossível. Os hábitos contêm em si uma filosofia escondida, uma filosofia que não é vista diretamente. E os hábitos têm que ser modelados, portanto, segundo a Igreja Católica. Ora, esta piedade passiva, esta vida no campo sem lutas, nada de organização social, por que ter as instituições como a escola, a universidade, o exército, muito menos, segundo Fenelon. Fenelon chegou até o rei Luís XVI, o último dos reis. As suas ideias, ele já tinha morrido, mas ele deixou discípulos. E ele preparou, assim, o rei para todas as capitulações. E este rei, Luís XVI, mártir, porque os seus últimos dias foram a vida de um santo, este rei, tendo adotado as ideias de Fenelon, fez um grande mal à França e pavimentou a estrada por onde passaram os revolucionários sanguinários que mataram a ele mesmo e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta.